Agora que tá chegando no Brasil o MacBook Neo, baratinho da Apple, será que vale a pena tu economizar pra ir nele? Ou será que vale a pena você guardar um pouquinho do seu dinheiro e ir logo no MacBook Air M4 ou até o M5, quem sabe? É uma diferença de preço considerável, né? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo que vocês pediram bastante. Veja bem, ó, esse daqui é o MacBook Neo. Oficialmente a Apple vende ele por uns 6.900, 7.000 reais, né? Mas a própria Apple vende em Mercado Livre, em Amazon, bem mais barato que isso. E a gente já começou a ver ele sendo vendido na Shopee. Olha por quanto? Pois é, na faixa dos 5.000 reais já, 5.500, 5.900 reais. E ele tá abaixando de preço, é bem provável que talvez quando você esteja vendo esse vídeo, ele já tenha chegado nos 5.000 reais, quem sabe até abaixo disso, que é quanto eu acho que ele vai custar. Já que o MacBook Air que a gente vai usar para esse exemplo é o MacBook Air M4, né? Um dos últimos lançados pela Apple aí, que você já encontra na Shopee também por um bom valor, entre 6.400 a 6.900 reais, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo e quanto que o dólar tá custando também, tá? Mas é uma diferença considerável, de 2.000, às vezes chegando até 3.000 reais de diferença. Será que vale isso? Para quem quer cada um? Bora ver agora. Fala aí galera, como é que vocês estão aqui? Olha, tudo certo com vocês? Olha, já deixa o like nesse vídeo, quem acompanha o canal, tá? E comenta aqui embaixo quais os próximos testes e comparativos você quer ver com o MacBook Neo, tá? Ou até mesmo com o MacBook Air M4, ou até mesmo com o MacBook Air M5, que eu vou comprar para trazer vídeo para vocês, ok? O link dos dois para você comprar vai estar aqui embaixo e bora lá. Primeira coisa, eu já vou adiantar para você, se você quiser ouvir isso que eu tenho para dizer e sair do vídeo, tá tudo bem, só deixar um like antes. O MacBook Neo é para qualquer um que precisa de um notebook. Que é um notebook para uso básico, para ver vídeo, para ver filme e para fazer coisas mais básicas, ele vai servir para isso perfeitamente. O MacBook Air é para aquela pessoa que quer trabalhar, além de fazer tudo isso que eu falei, de ver vídeo, ver filme, quer trabalhar com coisas básicas intermediárias. É para isso que é o MacBook Air. O MacBook Neo é coisa mais básica, o MacBook Air já aguenta uns trabalhos mais pesadinhos, beleza? Mas vamos ver qual que é essa diferença de potência. Não adianta eu falar isso pra você. Às vezes você fala assim, pô, não sei se o que eu faço é pesado ou não. Então eu vou mostrar pra vocês todas as diferenças. Vamos lá. Primeiro, MacBook Neo tem algumas cores, né? Esse aqui é o amarelo cítrico. Eu chamo de verde. Eu sei, já falei verde no outro vídeo, vocês já reclamaram. Mas é verde, mas discutível, né? O Victor falou aqui que acha que é amarelo. Pra mim é verde. O que vocês acham? Isso aqui é um amarelo e isso aqui é um verde pra vocês. Enfim. Mas tá aqui, esse aqui é o amarelo cítrico, que eu chamo de verde. Tem também o azul, tem o rosa e tem o cinza. Já aqui no MacBook Air, nós temos essa cor maravilhosa, eu acho que é a mais bonita do MacBook Air, que é um preto misturado com azul. É um azul bem escuro, na verdade, tá? Mas dependendo do ângulo que bate a luz, parece um preto, muito bonito. Tem também a Corcel azul, que é um cinza mais azulado, que é esse daí, olha, que é meu aqui também, que já passou aqui no canal. Tem também a cor cinza e tem uma cor que puxa um pouco pro dourado, tá? Então são essas cores que tem desses MacBooks. Os dois são de metal, os dois, de alumínio, completamente. Tá aqui, MacBook Neo, completamente de alumínio, com um design bem redondo. As pontas dele aqui, ó, da tela e tudo, é tudo bem redondinho, sabe? A maçãzinha é de alumínio também, tá? E aqui na lateral, as conexões. Duas USB tipo C, sendo uma delas USB 3 e a outra não. Então, essa aqui é um pouco mais rápida, essa aqui é um pouco mais lenta. As duas aqui você consegue, né, carregar o notebook, consegue transmitir imagem também. E aqui nós temos a entrada e saída de fone de ouvido e microfone e um alto-falante. Na outra lateral, outro alto-falante. E é isso. Na parte de baixo, é assim, ó. Não tá escrito nada aqui. E aqui só tem que é feito na Apple da Califórnia, é isso? Não, é o modelo dele só. É só isso. Os pezinhos dele e acabou. Não tem saída de ar, não tem nada. Já no caso do MacBook Air, também todo de alumínio, mas o design dele não é tão redondo, é um design mais flat, ó. Aqui, ó, na ponta, ela não é arredondada pra cá. Ela acaba aqui e acabou, sabe? Não sei se deu pra entender. Maçãzinha espelhada, diferente da do MacBook Neo, tá? E na nossa lateral aqui nós temos entrada e saída de fone de ouvido e microfone. E na outra lateral, duas USB tipo C Thunderbolt, inclusive, né, 40 gigabits por segundo, então a transmissão de dados é muito rápida, transmite imagem, carrega o notebook e além disso nós temos o MagSafe. Caso você não queira ocupar uma dessas USBs aqui carregando o notebook, você pode utilizar o MagSafe. É muito bom que você tenha essa opção, afinal de contas tem pouquíssima conexão nos dois. No MacBook Air, pelo menos, você não ocupa uma delas carregando o notebook, caso você não queira. Os dois notebooks, ó, abrem só com uma mão, tá aqui o MacBook Air e tá aqui o MacBook Neo também, abrindo só com uma mão, tá? Os dois têm a mesma tela, tela Retina Display com a mesma proporção de pixel. O que muda é o tamanho. No caso do MacBook Neo, nós temos uma tela Retina Display de 13 polegadas, tá vendo? Mesma proporção, tudo certinho. E além disso, é uma tela 100% sRGB.
Já no caso do MacBook Air, é uma tela de 13.6 polegadas, então ela é um pouquinho maior, logo ela tem mais pixels na tela, mas a proporção de pixels é igual, tá? Aqui no caso do MacBook Air, ela é uma tela que tem certificação ali, que tem uma amostragem de cor 100% DCI-P3, diferente de 100% sRGB. Na prática, faz a menor diferença, sinceramente. Olha, só se eu botasse um calibrador nas duas pra gente poder notar essa diferença de cores, tá? Mas tem essa diferença técnica, então tá aí. As duas, você consegue definir um perfil de cor diferente, não só o que vem de fábrica, isso é bem legal. Inclusive DCI-P3, Adobe sRGB, Apple sRGB, vários outros perfis. É claro que no caso do MacBook Air, nós temos um pouco mais de perfis disponíveis para você escolher, afinal de contas é uma tela que atinge um espectro de cor maior. Mas isso é uma questão de calibragem e, mais uma vez, faz a menor diferença na sua vida, tá? O que você precisa saber é, as telas são iguais, a do MacBook Air é um pouquinho maior e a do MacBook Neo um pouquinho menor, e as cores são maravilhosas e o brilho é igual, 500 nits nos dois. Outra coisa do MacBook Air, ó, é isso daqui, ó. O MacBook Air tem um leitor de digital, um Touch ID, que serve para você desbloquear ele e assim também autorizar pagamentos e baixar aplicativos. No caso do MacBook Neo, ele também tem o mesmo leitor, porém só na versão de 512 GB. Essa minha versão é a mais barata, de 256, então não tem esse leitor, é só um botão mesmo para você bloquear o notebook, tá? Então tem essa diferença. Os dois modelos você pode comprar versões de 256 GB, no caso do Neo, 256 ou 512, como eu falei, a diferença é que a versão de 512 tem o Touch ID. No caso do MacBook Air, se você comprar de 256 com 13 polegadas, que é exatamente essa daqui, a mais barata que você pode comprar, ele tem 10 núcleos de CPU e 8 núcleos de GPU. É um chip M4. Quanto mais núcleos, melhor, né? Bom, se você comprar a versão um pouco melhorada desse notebook aqui, seja a versão de 15 polegadas ou a versão com 512 GB ou 1 TB, né, as versões mais caras do MacBook Air, aí ele vem com 10 núcleos de CPU e também 10 núcleos de GPU ao invés de 8. Então ele tem 2 núcleos de GPU a mais. Mas a gente já fez teste aqui no canal, a diferença é irrisória desses 2 núcleos de diferença aí de GPU, é pouquíssima diferença, mas saiba que se caso você compre a versão de 500, 1 TB ou de 15 polegadas do MacBook Air, ele ainda vem com 2 núcleos a mais de GPU, que é melhor, né? Na teoria é uma performance melhor. Já aqui no caso do MacBook Neo, nós temos um chip A18 Pro da Apple. É o mesmo chip do iPhone 16 Pro. Nesse caso, nós temos 6 núcleos de CPU, com 5 núcleos de GPU, tá? Então você pode ver que ele tem quase que metade dos núcleos de um MacBook Air, né? Não só metade da quantidade de núcleos. Esses dois processadores, dos dois aqui, são muito eficientes. Eles entregam muita potência e gastam pouquíssima bateria. Mas logo de cara já vou te falar, no caso do MacBook Air M4, ele é o dobro da potência do MacBook Neo. É isso. Ele é 2 vezes mais rápido em tudo que a gente faz. Então você vai renderizar um vídeo, ele é 2 vezes mais rápido. Você vai jogar um jogo, ele pega o dobro de FPS. Você vai fazer alguma coisa, enfim, ele é 2 vezes mais rápido que o MacBook Neo em tarefas gerais. Em algumas tarefas específicas, ele chega até 4 vezes mais velocidade do que o MacBook Neo. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Outra coisa, teclado. Olha só que legal. Tem uma vantagem e uma desvantagem do MacBook Neo. Desvantagem, o teclado não é retroiluminado. Então você está usando no escuro, não tem o que fazer, ele não vai ser retroiluminado, você não consegue ligar a luzinha do teclado. Já no caso do MacBook Air, você consegue, né? Então você tem até aqui as configurações dentro dele para você medir a quantidade de luz que você quer que coloque, né? Mais ou menos, então bem bacana quando você está usando no escuro. Porém, no caso do Neo, o teclado ele é emborrachado numa cor mais clara da cor do notebook. Esse emborrachamento do Neo faz com que ele pegue menos gordura do que o tratamento usado no Air. No caso aqui do Air, eu vou tentar colocar um pouco no detalhe para vocês, já está mais engordurado porque a gente usa esse notebook aqui, é o notebook de uso do Victor aqui. Então ele já está mais engordurado e com o tempo que você vai usando não tem o que fazer. No caso do Neo, então ele pelo menos engordura um pouco menos, né? Já no caso do trackpad, que é isso aqui que você mexe aqui, olha, com o dedo, o do Neo, além de ser menor do que o do Air, ele é um trackpad que é físico, você literalmente afunda ele, é um botão físico, ó. O bacana é que ele é muito bom, tá? Funciona muito bem, tem todos os gestos, é tão bom quanto o do Air, mas é físico, então quando você afunda, ele literalmente afunda, mas você pode clicar em qualquer parte dele. Já no caso do Air, além de ser maior, ele não é físico, ele não afunda. Quando você aperta, ele dá um feedback tátil, uma vibração, que dá a sensação de que ele está afundando, mas não tá. Qual que é a diferença na sua vida? Eu vou ser sincero, nenhuma. É verdade, assim, os dois fazem a mesma coisa, você consegue clicar no mesmo lugar com os dois, mas assim, o do MacBook Air é uma tecnologia a mais, né? Mas é isso.
mas não tem como dizer que o do Air não é melhor. Afinal de contas, também é maior, né? Bom, outra coisa que tem de diferença são as câmeras. E aí a diferença é bem grande. Isso porque no caso do MacBook Neo, a webcam que fica bem escondida aqui, ela é uma webcam Full HD com 2 megapixels de câmera que não tem Central Stage, que é uma tecnologia que a Apple colocou aqui de software que consegue deixar você sempre no centro da câmera, dando zoom no seu rosto. No caso do MacBook Air, a câmera também é Full HD, mas é de 12 megapixels, é uma câmera bem melhor, com sensor melhor, com uma abertura melhor e que além disso tem o Central Stage. Olha, a diferença é grande. Eu vou colocar agora, comigo falando aqui mesmo, vocês estão vendo aí um teste de câmera do MacBook Neo, né? É uma boa câmera, mas agora olha só a câmera do MacBook Air M4. É um negócio fantástico, né? Eu já até fiz live aqui no canal usando essa câmera, além de ter várias funções, como eu falei. Então assim, você precisa de webcam, os dois são ótimos, mas a do Air é melhor. Tá, óbvio que o MacBook Air é um notebook melhor, não tem o que falar, mas quão melhor ele é em potência? Que mais que muda dele? E bateria? Bom, vamos começar com potência, depois a gente vai para bateria e por último também o som dele, tá? Olha, eu comecei para medir esse vídeo editando um vídeo dentro do Premiere Pro. Um vídeo de 3 minutos cheio de efeito e me impressionou demais a capacidade do MacBook Neo. Ele não travou, conseguiu aguentar bem o vídeo, mas é claro, ele só tem 8 GB de memória RAM, então se você começar a colocar muito efeito, muita coisa, alguma hora o MacBook Neo vai travar. Já no caso do Air, como ele tem 16 GB, ele aguenta mais coisa, né? Mas nesse vídeo, os dois aguentaram bem. Coloquei os dois para fazer o render do vídeo e aí ver o tempo que os dois levam para renderizar. No caso do MacBook Neo, ele renderizou esse vídeo de 3 minutos em 3 minutos e 3 segundos. Ok, um bom tempo até, não é de todo ruim, até pelo preço do notebook, né? Mas no caso do MacBook Air, ele renderizou o mesmo vídeo em 1 minuto e 35 segundos. Gente, isso é menos da metade do tempo que levou o MacBook Neo. E aí entra aquilo que eu falei, ele é o dobro da potência, nesse caso até um pouco mais, eu diria 2,8 vezes mais rápido do que o MacBook Neo. E talvez num vídeo de 3 minutos essa diferença não seja relevante na sua vida, mas imagina num vídeo de 10 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Então por isso que eu falo, se você quer trabalhar com o notebook, dá para fazer muita coisa no MacBook Neo, mas não compre ele para isso, e sim para você usar para outras coisas e também se precisar fazer um trabalho ou outro. Você quer comprar um notebook para trabalhar? Vai no Air. Ele é mais forte, não vai te dar dor de cabeça e vai durar mais tempo. Pode ver que no caso da edição de vídeo, dá para fazer nos dois esse vídeo que eu mostrei, mas no Air é muito melhor. E aí entra alguns pontos de limite. Por exemplo, no caso do MacBook Neo, eu não vou conseguir abrir um After Effects e começar a colocar um monte de efeito. E não é pela limitação do processador não. O processador até que é bom, mas sim por conta da memória RAM, que é pouca, né? 8 GB tem um certo limite. No caso do Air, eu consigo já até mesmo trabalhar com After Effects. Outro modo de medir essa diferença de potência é abrindo o jogo. Bom, tem alguns jogos que são compatíveis para Mac. Eu abri aqui o Cyberpunk 2077 nos dois. No caso do MacBook Neo, eu tive que colocar tudo no mínimo. Ainda foi numa resolução 1600 e pouquinho ali, nem era a resolução da tela. E eu ativei o Frame Generation. E ele pegou 40 FPS, mas estava muito ruim de jogar, porque o frame base estava muito baixo, então estava com um input lag muito grande. Não ficou muito legal. No caso do MacBook Air, eu fiz uma configuração bem parecida, mas ele pegou mais de 80 FPS, o dobro do que o MacBook Neo. No caso do Air, ficou extremamente jogável, daria para zerar o Cyberpunk 2077. E isso se repete em vários outros jogos, tá? No caso do Minecraft, por exemplo, pegou mais ou menos 80 FPS de média aqui no MacBook Neo, enquanto no MacBook Air, mais de 280 FPS. Essa diferença no caso do Minecraft também foi grande, né? Quase de 3 vezes aqui pro MacBook Air. Então, pode ver, o MacBook Air é muito mais potente. Não, ele não morreu pela Apple. A Apple não matou o MacBook Air lançando o Neo. São produtos diferentes e o Air ainda é bem mais forte, tá? Outra diferença importante é o seguinte, carregamento. No caso do MacBook Neo, ele carrega com 25 watts com picos de até 30 watts. Já o MacBook Air, 70 watts. Essa diferença é bem grande na hora do tempo de carregamento, tá? O tempo de carregamento médio meu aqui com o MacBook Neo gira em torno de 3 horas, até às vezes passa um pouco das 3 horas. No caso do MacBook Air, eu consigo carregar em um tempo bem menor do que esse. Esse é um ponto de atenção. Outra coisa é o som. No caso do MacBook Neo, ele tem 2 alto-falantes aqui na lateral, é um alto-falante estéreo, e no caso do Air, são 4 alto-falantes. Mas, meus amigos, eu fiquei aqui com o Victor lado a lado tentando ver a diferença. E claro que por a gente saber que o MacBook Air tem mais alto-falante, a gente tende a achar que ele tem um áudio melhor. Mas olha, é difícil de ver diferença. O MacBook Neo impressionou no som, tá? Eu vou colocar isso como um empate. Os dois têm um som
muito bom. Eu até fiz um testezinho, mas com o som da câmera não dá pra vocês terem muita noção, mas olha uns segundinhos do MacBook Air e do MacBook Neo tocando uma música. E por último, vamos falar de tamanho, né? Afinal de contas, os dois são notebooks muito portáteis e pequenos também. O MacBook Neo e o Air são muito pequenos, mas como que o Neo tem uma tela menor, ele é menor, né? O Air é maior que o Neo. Não só isso, né? O Air é maior que o Neo, mas ele é mais fino. 1 milímetro mais fino do que o Neo. E os dois têm o mesmo peso, 1,24 gramas. Para ser bem específico, o Air tem 1 grama a menos do que o Neo. Mas é só isso, é 1.23 e um é 1.24, mas é um empate de peso também, tá? E bateria? Bom, o Air até 18 horas, o Neo mais ou menos 16 horas de uso. Vem do vídeo, navegação na internet. Na prática mesmo, quanto é que você vai conseguir usar? O Air por umas 9 horas, o Neo por umas 7. 7, talvez 7 horas e meia. Então, o Air ainda tem umas 2 horas a mais de bateria do que o Neo. Mas os dois têm uma excelente bateria também. Gente, são notebooks incríveis. Vale a pena pagar mais para poder ir no Air? Com certeza vale, se você vai usar. Então, sim, você é um editor de vídeo profissional, você trabalha com isso? Vale a pena investir mais para ir no Air. Não, você não é. Você quer editar uns vídeos só para você mesmo, para seu Instagram, para sua loja, coisa mais básica? Pode ir no Neo, que vai dar conta, eu te garanto, afinal de contas, é a mesma potência que o MacBook Air M1 também. Ah, você é um fotógrafo, vale a pena pegar para trabalhar o MacBook Neo? Não, porque vai chegar uma hora que você vai ter tanto arquivo aberto aqui, que daí não vale a pena. Inclusive, aqui no final do vídeo, eu quero até fazer um testezinho, bem, né, assim, um testezinho que não quer dizer nada, mas eu vou abrir uma quantidade de aplicativos igual nos dois notebooks, pra vocês terem noção também de como eles abrem juntos esses aplicativos. Ok, ó. Os dois estão com a mesma quantidade de aplicativos selecionados e eu vou clicar em abrir nos dois ao mesmo tempo pra gente ver o que acontece. Então, 1, 2, 3 e cliquei. Beleza. Então aí, ó, abrindo um monte de aplicativo. Olha, abri até a câmera aqui. Parece que o Air já abriu tudo, né? O que o Neo aqui tá pingando o e-mail? Ah, mas parece que abriu tudo aqui também. Nossa, foi muito rápido. Os dois abriram muito rápido. É o que a gente imaginava, cara. Assim, no uso básico, é o que eu te falei, ó, abrir 5 aplicativos não faz diferença. Pra você ver essa diferença, tem que fazer coisas a mais mesmo. Então, tá, realmente, assim, no uso básico do dia a dia, cara, vai no Neo. Quer mais coisas? Vai no Air. Deu pra sanar a dúvida de vocês? Eu espero que sim. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Links pra você comprar tá aqui na descrição. Comenta aqui embaixo a ideia do próximo vídeo. Valeu, galera, e falou!